Eu vou ensinar para vocês nesse vídeo, vou mostrar para vocês várias dicas de como que você faz para escolher um notebook. Primeira coisa que você deve fazer é fazer algumas perguntas para si próprio, né? Para qual uso vai ser o notebook? Por que eu vou usar o notebook, né? Qual que é o orçamento que você tem para comprar esse notebook? Status é importante? Marca é importante? Você quer uma marca? Você quer comprar um notebook que seja especial, assim, digamos assim, que tenha uma marca? A aparência do notebook é importante para você? Quais programas e jogos você vai usar nessa máquina? Eu tô fazendo algumas perguntas, tá? Você responde na sua cabeça aí, vai pensando, tá? Seja bem sincero com você, tá? O mais sincero possível. Não precisa ficar com vergonha, ninguém tá te julgando, tá? Mas são itens importantes que você deve saber. Por exemplo, você vai comprar um notebook. Você quer um notebook que seja da Dell, por exemplo, da Dell, Alienware. Alienware é importante. Um Mac, é importante que seja um Mac, por exemplo. É importante essa marca para você? Não importa, sabe? Não importa que os outros pensem. Tem que ver se é importante para você, que é uma máquina sua, né, de uso pessoal. Então, veja certinho, faça esse questionamento, tá? Se pergunte se é importante. É bem interessante essas perguntas, são perguntas básicas, mas que muita gente não se faz antes de comprar uma máquina, tá? Veja se você tem um orçamento para comprar ela. Qual que é o orçamento? Se você tem R$2.000, você tem 2.200, você tem R$4.000, você tem R$10.000 para comprar, você tem R$1.500 para comprar um notebook. Sabe, é importante você saber o orçamento. Tá, eu tenho 1.500, mas eu consigo chegar ali, dando uma apertadinha aqui e ali, eu consigo chegar em 1.700. Eu posso pegar emprestado de alguém, posso fazer parceladinho, consigo chegar em 1.800. O meu máximo que eu consigo é 1.900. Sabe, é importante você saber isso, que assim você consegue medir para comprar seu notebook, para saber qual que você vai comprar, né? Processador. O processador é o motor do notebook, né? Ou o coração, cada um fala uma coisa, né? Por que é importante o processador? Ele vai abrir os programas mais rápido, tá? Então, quanto mais rápido você tiver, quanto mais rápido, mais potente for o notebook, mais rápido vai abrir. Só que tem um porém. Se for muito fraco o notebook, você não consegue abrir alguns programas. Então, você precisa saber qual que é o programa que você vai usar. Se você vai usar o Word, por exemplo, Word, Excel, PowerPoint, vai usar Netflix, coisas básicas, um Celeron resolve teu problema. Um processador Celeron vai resolver teu problema tranquilamente. Se você precisa um pouquinho mais de energia ali, precisa um pouquinho mais de potência, vai no processador i3. i3 vai resolver o teu problema. Na AMD vai ter o Ryzen 3, que é equivalente ao i3, tá? Então sempre faça esse paralelo. Ryzen 3, Intel i3, Intel i5, Ryzen 5. Sabe, vai sempre nesse paralelo com o número 5 ali, que vai ser mais ou menos similar, tá? Não é idêntico, mas é similar. Então veja ali, se você precisa de um jogo, por exemplo, se você quer jogar, vai no i3, um i5, vai resolver, a maioria dos casos básicos ali vai resolver, tá? Agora se você quer tipo um jogo mais pesado, vai no i7. Porque muitas vezes o que domina ali, o que prevalece com relação a jogo, vai ser uma placa de vídeo. Às vezes você pega um i3 e uma placa de vídeo potente, já vai resolver. Agora se você vai usar o uso do básico, contabilidade, até mesmo Photoshop, um i3 vai rodar o Photoshop, tá? Um i3 moderno. Agora você pode pegar, por exemplo, um i3 mais antigo, daí talvez não resolva. Mas um i3 ali de 10ª geração, 11ª geração, vai resolver tranquilamente. Até de 9ª geração vai resolver um Photoshop, vai resolver um Lightroom. Então se você é fotógrafo, não precisa pegar um processador muito potente, tá? Um i3 vai resolver teu caso. Por exemplo, um i5 de 10ª geração vai ser mais rápido que um i7 de 9ª, um i7 de 8ª geração. Então às vezes você tem que ver esse parâmetro, tá? Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, deixa nos comentários. Eu mando para você um link que mostra uma tabelinha onde mostra os processadores. Tá? Até vou deixar para vocês, para todo mundo, vou deixar aqui na descrição, uma tabelinha com potência de processador. Então você vai ter lá o número lá, tipo 20.000, 10.000. Para quem é fotógrafo, designer, para rodar Photoshop, Lightroom, por exemplo, você precisa lá de... Luta é de 7.000 e agora é de 8.000 e continua aumentando. 8.000 pontos, 7.000 pontos mais ou menos a média, né? 7 a 8.000 pontos você resolve teu caso, tá? Então você não precisa de um baita de um processador. Vou deixar para vocês aqui na descrição mostrando essa tabelinha com quantos mil pontos tem cada processador. Então quando você for comprar, você pega e compara ali. É mais fácil. Só lembrando que quem usa aplicações básicas, um Celeron 2040 resolve tranquilamente o seu caso. Se você não sabe o número do Celeron, você pode perguntar para mim aqui que eu respondo, tá? Você fala para mim aqui, ó, manda para mim o link do computador que você quer comprar, que eu te digo se ele vai rodar ou não. Placa de vídeo. Placa de vídeo é interessante para os gamers, né? Quem é gamer já brilha o olho aí com relação à placa de vídeo. Quem é designer também precisa de uma placa de vídeo. Se você mexe com 3D, você precisa de uma placa de vídeo. Se você é engenheiro, se você é arquiteto, você precisa de uma placa de vídeo. Se você vai usar um AutoCAD, é 2 GB no mínimo, tá? 2 GB no mínimo. Não adianta pegar a placa com menos que 2 GB. 2 GB para cima, tá? Se você é um gamer, também é importante uma placa de vídeo, tá? Uma placa de vídeo que tenha 2 GB já vai resolver a maioria dos casos básicos ali para você. Se você for jogar, por exemplo, um LoL, não precisa de uma placa de vídeo externa. Não vai precisar. Um Brawlhalla, não precisa.
Um Celeron já resolve ali, tá? Um Celeron moderno, tá? Novo, moderno. Não adianta pegar um Celeron lá do tempo do EPA. Se você vai usar Word, Excel, Netflix, não precisa de placa de vídeo dedicada. Aqui a gente está falando de placa de vídeo dedicada, tá? Não a que vem no processador. Então, se você não é um usuário avançado, se você não usa aplicações pesadas, não precisa de placa de vídeo, tá? Então, é um item que você já tira ali da tua tabelinha. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, pessoal, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo. Tela. Tela é interessante. Para você é importante o tamanho da tela? Você quer ver vídeos? Você precisa de muitos hertz ali, você precisa de uma tela muito rápida. Você precisa de uma fidelidade de cores. Por exemplo, se você é fotógrafo, você precisa de um painel IPS. Não adianta pegar um TN, tá? Se você é fotógrafo, é designer, tem que pegar um IPS. Agora, se você é, por exemplo, um fotógrafo, tem mais um item que você precisa saber. Você precisa ver a gama sRGB. Anota aí no caderninho teu. sRGB. Você precisa dessa gama, né? Tem que ser 90 para cima, 90% para cima para você poder editar suas fotos e ter uma qualidade. Se você não é fotógrafo, não é nada disso, não é designer, não liga para uma qualidade de tela, vai no TN mesmo que é mais barato. O TN vai ser bem mais barato. Se você não é importante para você a qualidade de tela, porque se você vai olhar de frente para a máquina, o painel TN não vai ter tanta diferença, tá? Claro que para fotógrafo dá diferença, mas para uma pessoa do usuário comum, o painel TN ali, se você vai olhar de frente, não vai dar diferença. Só que ao longo do dia que você está usando o notebook, você vai virar para o lado, você vai escorregar na cadeira, vai ficar tudo torto na cadeira e vai fazer muita diferença, porque o painel TN só funciona se você estiver olhando de frente. Se você estiver de lado, já fica uma porcaria. Se você quer muitos hertz, por exemplo, se você é um gamer, você precisa de muitos hertz, 120, 140 hertz. Agora, se você não é gamer, não é nada, você pode ir no painel comum, que é 60 Hz. A qualidade da tela precisa ser Full HD? Bem louco! Precisa ser 4K? Ou um painel HDzinho normal resolve o teu caso? Você é um contador, se você vai usar para coisas básicas, para digitar no Word, um painel HD te resolve. Resolve tranquilamente. Não precisa de um baita de um painelzão, tá? Então veja isso. Às vezes você é fotógrafo e você já tem um monitor top na tua casa. Então você não precisa comprar um notebook com uma tela top, sabe? Veja isso. Veja isso também se isso é importante para você, tá? Porque isso vai determinar o custo, tá? Quanto melhor a tela, mais caro. Memória RAM. Aqui é um ponto interessante, tá? A maioria dos notebooks do Brasil, eles vêm com 4 GB de memória RAM, tá? Não compre computador com menos de 4 GB. Não compre. Não compre mesmo, tá? Porque você vai esquentar a cabeça, vai passar raiva. Verifique quando você for comprar um notebook se ele aceita upgrades, se você consegue pôr mais memória, tá? E quanto que é esse upgrade que ele aceita. Às vezes é chatinho de ver essa informação, tá? Mas você tem que dar uma olhadinha pra... Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Mas é uma coisa que é chatinha, assim, eles não informam quanto que é expansível. Essa memória é soldada ou ela permite você te retirar ela, tá? A maioria dos notebooks, eles vêm com um slot ou 2 e você pode tirar. Mas tem muitos que é soldada. Então daí você não pode tirar. Então você comprou ele, já era. Tipo o MacBook, por exemplo. Você comprou, do jeito que você comprou vai ficar. Não dá para fazer upgrades. Você vai jogar? Se você vai jogar, você precisa de pelo menos 8 GB ali para ter uma fluidez legal, tá? Claro que com 4 GB você vai rodar um LoL ali, mas você vai passar raiva porque vai ficar meio lento. Vai ficar meio ruimzinho. Se você vai jogar, você precisa de mais memória, tá? Então, às vezes, o que acontece? Você vai lá, compra um notebook com 4 GB, junta uma grana e compra mais 4. Já resolve o teu problema. Então compensa você comprar ela à parte, se você sabe fazer, se você sabe trocar, tá? Ou se você tem algum amigo que troca para você, ou você vai levar numa assistência, porque geralmente se você for comprar de fábrica, vai ser uns R$400 aí a diferença da memória, tá? Uns 400, 400 e pouco na diferença do notebook, então compensa comprar à parte. Ou se você não quer se incomodar, já compra com 8 GB de uma vez. Você vai editar vídeos? Se você vai editar vídeos, você precisa ter no mínimo 8 GB, tá? Nem venha com 4 GB que você não vai conseguir resolver o teu problema. Você vai passar raiva. Vai abrir o Photoshop? Vai abrir o Photoshop. Vai abrir até o Premiere, ele vai abrir. Só que na hora de editar, vai ficar lento demais. Você vai passar muita raiva. Você vai abrir um monte de abas no Chrome. Se você abrir umas 10 abas com 4 GB, quando você voltar na primeira, ela vai ter reiniciado, você vai perder o teu conteúdo. Então é interessante você saber isso. Agora, se você vai abrir umas 4, 5 abas, vai usar o Word ali, coisas básicas, 4 GB te resolve. Então você não precisa gastar mais por causa disso, tá? Vai com 4 GB e seja feliz. Sempre lembrando que se puder ter o upgrade, é legal porque daí o notebook vai durar mais tempo, né? Você quer ficar 3, 4 anos com o notebook? Então compra modelos que tenham essa possibilidade. Muitos, como a Lenovo, vem soldado 4 GB e tem mais um slot, né, sobrando para que você possa pôr mais um pente ali, mais um módulo de memória. Isso é interessante. Armazenamento. Você vai usar HD, SSD, a máquina vai ter SSD 2.5 ou M2? São perguntas muito loucas, assim, né? Nem todo mundo sabe responder, nem sabe o que é M2, não sabe o que é SSD. Eu vou explicar para vocês, calma, não fique desesperado. Só pensa aqui, ó. Você precisa de muito espaço? Então é interessante, se você precisa de muito espaço, vai ser mais barato pegar um HD. Vai ser mais barato, tá?
Você quer abrir rápido os programas, clicar no programa de abrir? Então vai no SSD. Agora, se você tá com muita pressa mesmo, muita pressa, vai no M2. O M2 vai ser bem mais rápido do que os dois, tá? O HD, ele é mais lento, só que é mais barato. Então, se você precisa de muito armazenamento, o HD vai ser bem mais barato, só que ele é lento. Um SSD básico, padrãozinho, básico, que é um SSD comum, eu vou deixar uma foto para vocês de um SSD comum ali. Esse SSD vai ser 10 vezes mais rápido do que um HD. Agora, um M2 de boa qualidade vai ser muito mais rápido do que um HD. Muito mesmo, assim. Pode pôr muita velocidade. Tem SSDs que chegam a 8 GB por segundo. Um HD bom vai ser uns 80 megas. Tipo assim, é muita diferença, muito absurda. Assim, é insana mesmo. E você sente, você clica, já, pum, já abre o negócio. Então, você tem que ver isso, porque o custo da máquina vai ficar mais alto, tá? Atualmente, não se usa mais HD, então raramente as máquinas vêm com HD. Mas as mais baratinhas, assim, as mais, digamos, custo-benefício, abaixo de R$2.000, ainda vem com HD, tá? As acima de R$2.200, R$2.400, já não vem mais com HD. E a maioria já vem com M2, tá? Só que nem sempre vem com M2 de qualidade. Agora, o SSD 2.5 eu nunca vi. Eu não vejo em máquina nenhuma. Não vem. Geralmente não vem, não. Ou é M2 ou é HD, tá? Não tem essa opção do SSD 2.5. A não ser que você vá na loja e compre. É muito raro ver esse SSD 2.5, tá? Então veja ali. Se você precisa de muito espaço, se você vai jogar, por exemplo, você vai precisar de espaço. Agora, se você vai usar o Word, Excel, vai usar o básico, 128 GB já vai te resolver o problema, tá? Porque ao longo do tempo você vai precisar de mais espaço, tá? O Windows já vai usar metade desse espaço, ou quase metade disso. Às vezes tem jogos que tem 40 megas, tem jogos com muito mais do que isso. Então é interessante você ter mais de 128. Se você puder pegar mais espaço, pega mais espaço, que você vai ter mais tempo para poder usar essa máquina. E é interessante você verificar se essa máquina tem espaço para upgrades, se ela cabe mais um HD ou um SSD, ou se ela permite que você troque ele por um maior, tá? Então é interessante você olhar isso. Nas especificações sempre mostra ali. Portas e conexões. Muitas máquinas, elas que são mais finas, né? Elas vêm com menos conexões. Então é interessante você olhar quais portas você precisa. Você é fotógrafo? Se você é fotógrafo ou algo assim, você vai precisar de um cartão de memória. Então é interessante verificar se essa máquina tem cartão de memória. Se você é gamer, é interessante que tenha um cabo de rede, porque vai ter mais velocidade ali na tua internet. Então é legal você verificar se tem essa entrada de rede. Se você é professor, por exemplo, é importante ter um HDMI ali, ou um VGA, por exemplo. Então você tem que verificar se tem essa entrada para você usar no teu projetor da escola, ou usar na TV da escola. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu não tenho como dizer para vocês o que é importante. Você precisa ver o que você vai usar. Por exemplo, Thunderbolt ou USB-C, que é uma entrada com uma conexão nova, né? Você quer ter essas entradas? Para você é importante? Você precisa delas? Então você tem que verificar se a máquina tem isso, tá? E sempre dê uma boa olhada. Às vezes no site do fabricante mostra uma foto, mas a foto às vezes está errada, tá? É interessante, antes de você bater o martelo, né, para comprar a máquina, se você tiver dúvida, né, se ficou com um pouco de dúvida, olha os comentários, veja, às vezes a máquina que a pessoa colocou, por exemplo, no site da Amazon, sempre tem foto das máquinas que as pessoas compram. Então dá uma olhadinha na foto que chegou, na máquina que chegou para a pessoa, se a foto ali bate com a descrição, tá? Ou veja os comentários mesmo ali, ou em último caso, pega o código da máquina ali, o código que está ali no site, e vai olhar em outros sites. Se for uma loja, tipo Americanas ou outra loja assim, que não é a loja do fabricante mesmo. Ou pergunta no chat para o pessoal lá. Ou me pergunta aqui também, você pode me perguntar, tá? Conectividade. É importante para você o Wi-Fi 6 ou o Wi-Fi 5 resolve o teu problema? Ou você nem sabe o que é o Wi-Fi 5 ou 6. Se você não sabe o que é um Wi-Fi 5 ou 6, provavelmente um Wi-Fi 4 resolve o teu problema, tá? O que é isso, né? O Wi-Fi 6 é o mais moderno, é o Wi-Fi mais rápido. Mas tem muita gente usando o Wi-Fi 4 aí bem de boa, bem de tranquilinho, tá? Então se você tem 300 MB na tua casa, aí você vai querer um Wi-Fi 6. Com certeza vai querer um Wi-Fi 6. Se você joga ou precisa baixar os vídeos rápido, tá com velocidade ali, precisa de velocidade, se tá com pressa para abrir as coisas, vai no Wi-Fi 6. O 5 ali vai resolver, para a maioria das pessoas o Wi-Fi 5 resolve, tá? Para a maioria das pessoas. Porque muitas vezes o roteador que você tem na tua casa é o Wi-Fi 5. Então você compra um baita no notebook ali e nem tem um roteador para isso. Agora, se você pensa em ficar com ele muito tempo, vai no Wi-Fi 6 que ele vai durar para bastante tempo, tá? Lembrando que a maioria dos notebooks você consegue trocar a placa de rede, tá? Então você pode, não é uma coisa assim que você não consegue fazer upgrade, tá? Na maioria, tá? Tirando Mac, alguns notebooks desses ultra finos que daí não é soldado. Mas a maioria, assim, 90 e poucos por cento dos notebooks, a placa de rede você consegue trocar, tá? O Bluetooth 5.2 é importante para você? Você precisa ter Bluetooth ou não? A maioria dos notebooks já vem com Bluetooth, tá?
Então, às vezes, algum equipamento que você tem aí precisa de Bluetooth 5.2. Às vezes não resolve o 5.0. Então, é uma coisa que você precisa verificar isso, tá? Mas a maioria dos notebooks já vem com o Bluetooth. Bateria, que é um caso interessante, né? Você precisa de bateria para o dia todo, você vai sair, vai para a faculdade, não vai ter conexão, não vai ter como conectar na tomada, vai ficar o dia inteiro na rua. Então, é interessante você verificar ali notebooks que tenha uma alta duração de bateria, né? Uns 4.000 mAh por aí. Uma bateria de 6 células. Então é interessante você verificar isso, tá? Verificar ali quanto que dura a bateria. Às vezes não vai dizer quanto que dura ela, mas ele vai dizer lá 4.000 mAh, 3 células, 4 células. Então é interessante você pegar um de 4 células para cima. Se você precisa de bateria que dure o dia inteiro, é interessante você pegar um processador menos potente, tá? Geralmente ele tem um finalzinho G ali, se for da Intel. Então tem o finalzinho G, se for da Intel, ele vai durar mais ali a bateria, tá? Que ele é menos potente, ele usa o TDP dele, né? Vai ser menor. Processadores com final H da Intel, por exemplo, ele vai usar mais energia, então vai gastar mais bateria automaticamente, né? Então é interessante você verificar isso. Se você precisa de bateria, verifique máquinas que tenham alta duração de bateria, com muitos miliamperes na bateria, né? Bateria grande. Também verifique se o processador ali, se é um i5, se é um i7, se é um i3, se ele tem o finalzinho G, tá? Verifique o TDP. Ali é fácil você achar isso. Você vai lá, pega o nome do processador, joga no Google, ele vai mostrar para você qual que é o TDP. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, tá? Tem processadores ali que eu vi com TDP de 15. Então é bem econômico mesmo. Como o Dell Vostro, por exemplo, que tem lá o TDP de 15. É um vídeo que eu mostrei essa semana para vocês. Aí eu vou deixar o card caso você tenha alguma dúvida. Então, pessoal, dá uma olhadinha nisso. Se você precisa de muita bateria, verifica isso, tá? Verifique também se o carregador que você vai usar, se ele é de alta potência. Porque quanto melhor o carregador, mais rápido ele vai carregar a bateria, tá? Então isso é interessante. Teclado tá aí uma coisa que é muito pessoal mesmo. Você digita muito? Você precisa de um teclado macio? Porque o teclado macio ou duro vai depender do teu gosto, tá? A Lenovo é campeã de ter um teclado macio gostoso de usar. A maioria das pessoas gosta do teclado da Lenovo. Então, às vezes, isso vai decidir a máquina que você vai comprar. Se o teclado é ruim, se você quer um teclado mecânico, por exemplo, se você quer um teclado com retroiluminação, né? Se você quer um teclado retroiluminado, se você vai usar de noite, por exemplo, no teu quarto, no escurinho ali, precisa que ele tenha luz. Tem que verificar isso, tá? E isso é uma coisa que você tem que olhar nas especificações, que é uma coisa que eu não posso mostrar para vocês aqui, né? Mas não tem em quase todas as máquinas não, tá? Então, teclado iluminado tem máquinas específicas, são máquinas mais caras geralmente que vem teclado iluminado. Teclado RGB, a maioria em máquinas gamers, que são máquinas acima de 4 mil reais, aí daqui para cima. São máquinas mais caras. Então dá uma olhadinha nisso. Teclado mecânico é uma coisa assim, muito rara de achar em notebook. Só para máquinas bem caras. Então você tem que ver se você precisa disso, né? Se você vai usar isso. Eu, por exemplo, minha experiência, o meu notebook tem teclado mecânico. Eu uso? Não uso. Então eu uso uma base, eu nem uso o teclado do notebook. Eu usei muito pouco. Se eu usei umas 4 horas esse teclado na vida inteira, foi muito pouco, porque só uso ele na base. Então tanto faz o teclado para mim, o teclado do notebook, porque eu não uso ele. Eu não uso no teclado do notebook, eu uso na base. Então é uma coisa que você precisa pensar também isso. Se você vai pôr ele numa basezinha, uma base refrigerada, então tanto faz. Mas isso é uma coisa que só você pode verificar, tá? Só você pode saber disso. Eu não tenho como dizer para vocês. Muitas máquinas já vêm com webcam com infravermelho. Se você tem um teclado com um notebook com infravermelho, ele já vai desbloquear o Windows só com o teu rosto. Nem precisa de leitor biométrico, tá? Então você abre o Windows, já liga ali e já conecta, só com o teu rosto. Quais programas você vai usar? Isso é uma coisa que é muito pessoal. Então você tem que fazer aí a sua verificação, quais programas que você vai usar. Word, Excel, PowerPoint, muitas abas do Chrome, Netflix. Você vai usar Lightroom, XD, AutoCAD, Corel. Por quê? Isso vai determinar o processador que você vai pegar, tá? Dependendo do programa que você vai usar, você vai precisar de um processador específico. Se você vai usar um AutoCAD, no mínimo um i3 para cima, tá? Menos que isso nem adianta pegar um Celeron para fazer AutoCAD, não enrola, tá? E um i3 ainda vai apanhar bastante, a não ser que seja um i3 de 10ª geração, 11ª geração, que daí vai fluir. Então você tem que saber essas coisas, tá? Você vai usar um Photoshop, você precisa de um processador que dê lá 6.000, 7.000 pontos, ou um pouco mais. Vou deixar no primeiro comentário do vídeo, tá? Primeiro comentário vai estar essa tabelinha, comentário fixado, tá? Uma tabelinha ali com a potência dos processadores, tá? É de um site que dá uma nota, tá? Então isso pode variar de sites, outros sites que você vê. Vai pelo site que eu tô falando aqui, tá? Então ali, se você é fotógrafo, precisa de 6, 7.000 pontos, no mínimo. Isso é uma coisa interessante você verificar, tá? Se você vai usar um AutoCAD, bota ali 8, 9.000 pontos para cima. Quanto mais pesado, mais pontos você precisa. E outra coisa, se você vai usar um AutoCAD, você precisa de uma placa de vídeo. No mínimo, uma placa de vídeo com 2 GB, tá? De 2 para cima. O ideal seria uma placa de vídeo com 4 GB, tá?
Para fluir bem gostosinho mesmo. Jogos. Quais jogos você vai rodar nessa máquina? Você vai usar jogos? Vai rodar, né? Vai jogar ali? Então é interessante você ter uma placa de vídeo nessa máquina. Esses jogos que eu tô mostrando para vocês, Minecraft, LoL, Brawlhalla, Free Fire, esses jogos aqui, vai rodar com Celeron 2040 já roda, tá? Um Celeron moderno já vai rodar. Não precisa de uma placa de vídeo. Se você quer jogar o CS ali no talo, com muitos FPS, se você quer jogar ali o GTA no talo, com muitos FPS, se você quer jogar games pesados, daí esqueça, daí é um i3 para cima, um i3 moderno para cima. O ideal seria um i5 ali mais moderno, sei lá, de 7ª geração para cima, e uma placa de vídeo, no mínimo 2 GB, tá? Daí para cima. Uma placa de vídeo com 2 GB. A de 2 GB ainda vai ser uma MX, geralmente é uma MX, que é uma placa mais simples. O ideal seria uma GTX, que é com 4 GB para cima, tá? Então, você verifica isso. Se você vai jogar games mais pesados, ou você quer jogar com muitos FPS, pega uma GTX 1650, 1660, por aí. Daí para cima. Se você quer pegar uma máquina gamer, por exemplo, tem os Dell, que vem com a RTX 3050. E essa semana aí eu vi que tava uma promoção. Não vou falar preço aqui porque pode ser que você esteja vendo esse vídeo daqui 6 meses e os preços vão estar bem diferentes, tá? Então, mas a Dell, nesse momento, a Dell tem promoções assim muito interessantes com a RTX 3050, que é uma placa de vídeo muito top. Roda muita coisa mesmo, muita coisa. Então verifica isso, tá? Verifica qual que é o game que você vai jogar. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu sempre falo pro pessoal, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Pessoal, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição uma listinha com máquinas leves, mais baratas, máquinas médias e máquinas gamers, tá? Caso vocês queiram adquire pelo meu link aqui de afiliado que você ajuda o canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreve no canal que você vai receber sempre mais conteúdo falando sobre notebooks, tecnologia, games. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.